Karine Montoli aqui. E hoje a nossa live vai ser com a Carol, uma cliente nossa muito querida. Daqui a pouquinho entra a Carol e entra o Vitor também. E a gente vai falar sobre a mentoria que a gente fez ano passado para ter resultados aqui em 2023 e também sobre a mentoria que ainda vai existir, que é a de 2024. Ano passado se chamava Invertendo 2023 e esse ano a gente está preparando, né? E vai começar em breve a Ativando 2024. Então, fica aqui com a gente. Se você estiver assistindo isso aqui gravado, aproveita. Tenho certeza que os insights da Carol podem ser úteis ou podem ativar em você algum outro insight, alguma ideia, alguma vontade de fazer alguma coisa. E vice-versa, né, gente? Que às vezes vocês vão participando aqui, vão trazendo alguma coisa, trazem insight pra gente também. Às vezes puxa aqui a língua da Carol, traz alguma coisa, enfim. Bora lá, deixa eu colocar os meninos aqui. Vitor tá entrando. E a Carol também. Olá, olá, olá. Olá! Já apresentei o assunto e agora a Carol está entrando. Então vai ser muito bom puxar da Carol as informações. Total. Ei, Eita! Agora eu vi que eu vou ter que afastar um pouquinho aqui, ó. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Como é que tá? Tá demais, ótimo. demais, demais. Perfeito. Carol, muito obrigada por topar ser essa representante aí dos mentorados, ser essa pessoa que vai comentar, contar. Você não imagina as perguntas que a gente vai fazer, porque a gente quis que fosse Não. realmente surpresa. Você sabe que uma das meninas, a Débora, perguntou para mim, do que é a live? Eu falei, não sei. Que a nossa Não ideia, tenho, cara, se fosse não tenho prévia, não me preparei nada. isso, que a gente queria que você fosse espontânea, porque a gente conhece você, sabe que você é das emoções, é de se envolver em tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você compartilha. Então, e também a gente queria que fosse útil para você, porque as perguntas que a gente preparou podem trazer insights para você mesma. E trazendo insights para você, naturalmente você ajuda outras pessoas também a poder se conectar com isso e, quem sabe, também despertar isso em outras pessoas. E no final a gente vai comentar também sobre a nova mentoria. Então, hoje o assunto é sobre a velha, que coisa horrível, né? É sobre a antiga mentoria. Né? Velha A não que seja última mentoria. velha, digo, o jeito que eu falei parece que é uma coisa assim que foi muito tempo, e nem é, né? Foi em novembro do ano passado. Então vamos lá, Carol. Primeiro, apresentar você, né, Carol? Você é a Carol, gente, ela é uma cliente nossa no individual e também participou dessa mentoria em grupo. Então, Carol, mesmo você tendo esse acesso, né, ao nosso serviço individual, quando a gente fizer as perguntas, pensa na mentoria que foi em grupo, pode ser? Sim, sim. Fechou. Se quiser comparar alguma coisa e trazer também, fica à vontade. Ó, primeira pergunta, então. Primeiro, Vitor, quer fazer alguma ponderação? Não, só falar que a Carol é maravilhosa, ela vai aqui trazer um pouquinho dessa emoção para todo mundo vai poder conectar com essa energia. Então, reflitam e percebam tudo o que ela traz, porque a Carol sempre traz coisas interessantes, a Carol sempre traz um. Carol tem um jeito Carol de ser, então aproveita o máximo que tem. E quem quiser, Aprendo faz pergunta aqui embaixo, manda pergunta pra gente isso. puxar mais coisa da Carol, que isso é muito Eu legal. aprendo muito com a Carol, gente. Tem vezes que eu tô na sessão com a Carol, aí eu falo assim, nossa, caramba, né? O quanto que a Carol ela é inteligente, tanto que ela traz coisas, tanto que ela puxa da gente. A Carol tende a puxar da gente o nosso melhor. E coloca desafios também, né, Carol? Isso é que é legal. A troca é tão genuína que você É, também coloca desafios, né, pra gente. Então, isso é muito interessante. para as pessoas entenderem um pouco, eu fiz já uma mentoria separada com o Vitor, fiz uma mentoria separada com a Karine, e hoje a gente faz uma mentoria em que os dois trabalham juntos. E isso surgiu de uma própria necessidade hoje minha, no sentido que talvez de tanto que a gente todo terapeuta você acaba terapeuta, coach, você acaba tendo uma conexão de
amizade. E às vezes eu preciso que um puxe minha orelha enquanto o outro está abanando, para que as coisas fluam. Então, enquanto um bate, o outro assopra. Então, funciona muito bem. Enquanto um está brigando, o outro estava falando assim, não é assim. Então, quando fica um só, a gente fica meio assim, ficava meio com os dois, enquanto um bate, o outro assopra, e o outro bate, outro assopra, e isso cria uma dinâmica que as coisas andam. Que é só assim para andar. Falando assim, fica até pensando se eu tenho feito isso, a gente bater, o pessoal vai ter medo. Eu nem bato. Não, Assim, mas eu entendi. Eu acho que quem estava batendo por último era eu, no caso, mas tudo bem. Não, mas você sabe que é interessante. Na época que a gente fazia, que a gente tinha em o Invertendo também foi junto no momento que eu estava fazendo com o Vitor. Então o Vitor Sim. estava soprando e eu estava tendo a mentoria em grupo com a Karine e a Karine estava batendo. Então é interessante ver que mesmo quando o Vitor acha que ele não bate, Ele bate. muda tudo, eles mudam Mas tudo. agora é Quando você... interessante, né, Carol? Esse negócio do bater, né? Tem momentos que sim, eu sou mais sim, mas eu acho que o que você tá falando de bater é quando a De gente puxa cobrança. pra ação. É puxar. Puxa para ação, Agora, cobrança. isso. Eu tenho muito, até a Karine falou, acho que na live passada, que o plano sem ação ou o conhecimento sem ser colocado em prática, ele se perde, ele fica sem sentido. Isso faz muito sentido para mim, porque eu tenho um monte, eu adoro estudar, eu estudo um monte de coisa ao mesmo tempo, até me policio, porque eu não sei se eu que gosto ou se é o meu tipo 2 aí Mas também tá dentro aqui, ó, seus talentos. que puxa tanta coisa, que assim, eu comecei, eu estou fazendo 2 mentorias de aromaterapia ao mesmo tempo, junto com uma de análise clínica ao mesmo tempo. Então, eu sempre acho alguma coisa, mais uma outra que é uma formação lá daquele sistema da sintonia da célula, tudo ao mesmo tempo, então fica meio bagunçado, o tempo não rende, né? Tudo que você E é bom gostaria. você ter dias ali para te puxando, né? Então, Carol, vamos começar. Agora eu vou te conectar, uma retrospectiva mesmo, te levar lá para o ano passado, quando você estava lá com a gente. Na verdade, no lançamento, né? Quando a gente estava fazendo as lives, aulão. E a primeira pergunta é: o que te fez optar pela mentoria Invertendo 2023? Várias coisas me chamaram a atenção naquela época. Todo mundo falava assim para mim do quadro dos sonhos. Eu já tinha feito algumas mentorias relativas a isso, de você colocar suas metas, seus objetivos, fazer mini metas. E isso para mim na minha cabeça ficava tudo meio confuso. Assim, a ideia existia, mas não existia o mão na massa. Não existia aquilo de colocar as coisas no papel. Então, um sonho falado, só pensado e não colocado no papel, ele meio que perde a sua estruturação. Porque, assim, você pode ter um desejo, um objetivo, mas ele não nasce pronto. Você tem que, literalmente, ir plantando, ir regando, cortando as arestas, modificando. E eu ficava muito perdida nisso. Quer dizer, eu fazia... Sabe aquelas que você faz as suas metas no dia 24 de dezembro e espera que no dia 24 de dezembro do outro ano elas estejam todas concluídas, sem nenhum altos e baixos, sem você ter planejado exatamente nada. Então, o que eu entrei no Invertendo para entender o que era um planejamento. Aliás, eu acho que foi naquele momento que eu entendi, eu estava fazendo o Enneagrama é uma busca no seu autoconhecimento, ele é uma busca dentro de você mesmo, mas não é uma coisa especificamente de planejamento, eu não estava fazendo nada específico de planejamento. Quem trouxe essa ideia, foi o Invertendo. Quem me abriu os olhos nisso. Tô até anotando, viu, Carol? O que você tá falando aqui já tá me trazendo umas ideias. Os insights que a gente falou também, a Carol, com as palavras, ela traz insights. Eu não vejo como oportunidade. Eu tinha até que ter posto mais coisa aqui para ficar mais inspirada.
Ah, você já é inspiração em pessoa maravilhosa, vai ficar gravada, e depois você pode assistir também. Que aí, às vezes, você se escutando, você fala assim, não, interessante. O que que eu posso fazer com relação a isso? Enfim, você vai ver que vai trazer coisas para você também. Quais mudanças que você percebeu com a mentoria? Então, assim, essa era a expectativa. Olha, eu não quero Nossa, mais só chegar no outro ano e ver minhas metas. Então, o que que mudou de fato? olha, são tantas coisas. No meio do caminho, eu descobri que eu não sabia fazer agenda. No meio do caminho, eu não sabia planejar o meu dia. Então, começou ali atrás do básico, gente, do básico, que era você entender como é você ter uma agenda Google e como você separa o seu dia e como você torna ele mais produtivo. Entendam você que, assim, as coisas não, não são assim, eu fiz e deu certo. O Vitor tá aí para dizer, eu fiz de um jeito, aí eu falei, Vitor, não tá dando certo, a maior parte das coisas que eu coloco, eu vejo, apesar de eu ver que eu não estou cumprindo, entenda, é tão engraçado, apesar de você não estar cumprindo, você está cumprindo, porque quando você chega lá, eu marcava tudo no mesmo dia, então tinha coisas que quando eu vi, eu não sabia como que eu ia falar para a pessoa que eu não tinha esse tempo para ela, porque eu tinha outra coisa ali no meio, então era totalmente antiprofissional, você via que você estava como fala, alavancando tudo. Então, os dias começaram a ficar, apesar das pessoas dizerem tanto que, nossa, mas ter uma agenda, você ser tão. Parece que tem um toque, que tudo que você coloca na agenda, tudo que você fala, você coloca na agenda. Isso, diferente do que muita gente imagina, traz leveza para o seu dia. O seu dia fica muito leve, porque quando você vai dormir, você sabe que você não vai ter nenhum susto no dia seguinte. Tudo o que Mesmo. você. Desculpa, É, desculpa, Carol, né? fala. Pode falar. Que você não vai ter nenhum susto no dia seguinte. É tipo, nossa, eu não sabia como que eu vou, eu era para eu estar aqui, eu estou aqui. Ou a pessoa liga para você e fala assim, ué, você não entrou na live, você não entrou na reunião. Eu falei, mas tinha. Então você consegue ter leveza nisso, principalmente nisso, foi uma das coisas. Ô, É, Carol, isso que você falou é tão interessante que mesmo que você não tenha feito tudo do dia, só o fato de você saber que está no controle, e eu sei que talvez eu esteja usando a palavra controle, para quem aqui conhece Enneagrama, vai falar, mas o 8 é do controle, Karine é 8. Mas não é um controle do controle de tem que sair do meu jeito, mas é estar tudo organizado. Essa mínima organização É, te é a traz aquela gestão. paz assim, ok, estou ciente, vou remanejar, vou fazer em outro dia, remanejar. mas estou de olho nisso, né? Você só consegue remanejar, que eu faço muito isso hoje, eu só consigo remanejar se ela estiver ali. Porque ali eu consigo. Até a Gigi está falando, tem que ter agenda sempre. Mas a Gi sempre foi mais organizada do que eu. Tanto que a gente primeiro comprou uma agenda, a gente tem uma agenda em conjunto que a gente senta no papel. Só que aí o que começou a acontecer? A gente vai ali na esquina, não leva a agenda do papel porque é muito grande. Você não põe ela embaixo do braço para todo lugar que você vai. Aí você percebe que por ela não ser vinculada ao seu celular, que a única coisa que você não esquece de levar nos cantos é o celular. Você Celular. esquece de levar a chave, você esquece de levar a bolsa, você esquece de levar. Mas o Camisa, celular você não papel. esquece. Exato. Então, ela está vinculada no celular e vinculada. Então, o que acontece? Hoje, ela, além de estar vinculada no meu celular, ela está vinculada no meu computador. Quando eu abro o computador, eu já estou vendo o meu dia e meu dia seguinte e minha semana seguinte. E quando eu estou no celular, eu já estou indo deitar ou eu estou na rua, eu consigo sincronizar a minha vida ali. Fica mais fácil. Então, eu coloco os endereços, eu coloco as tarefas a serem feitas. E cada vez você vai ficando também. Para as pessoas entenderem, voltando lá atrás, no começo de 2020, eu não tinha Instagram, eu não abri o Facebook, o que mais que eu não fazia? Nunca tinha mexido no Canva, não entendia de muitas coisas Não trabalhava tecnológicas, com venda. não trabalhava com venda, e estava muito confortável no lugar que eu estava. Mas em 2020, com a pandemia, veio o questionamento, e aí vem várias coisas que a gente fala do Ikigai, do propósito, que é o seguinte: você ter a perspectiva de morrer amanhã, te venha o pensamento
pensamento se você cumpriu todos os seus sonhos, os seus propósitos, se você está lutando por alguma coisa. Então, quando você percebe que precisa de uma mudança, aquele antigo está muito sedimentado. A gente tem 50 anos. Com 50 anos, o meu conhecido e sedimentado está muito fortalecido. Aquele caminho de como eu faço as coisas, ou como eu não faço, ele está extremamente fortalecido. Para você fazer essa mudança, você abraçar não só um propósito, uma nova profissão, uma nova carreira, um novo mundo, conhecer coisas novas, abraçar novas pessoas, você sente medo. Medo de não ser suficiente, medo de não ser capaz, medo de tantos que você nem sabia que você era tão medrosa. Você só sabia que aquilo ali. E é até engraçado. E outra coisa até interessante que eu escutei numa mentoria da Pamela, ela falando dessa questão de o medo paralisante. Você não entender que o medo pode ser paralisante. Não, você achar que você está fazendo alguma coisa e na realidade você está ali paralisada com medo de não ser capaz. Sim. E aí você percebe que muito mais coisa do que só as ferramentas que você conhece são necessárias. Você precisa também de uma melhoria ou um fortalecimento interno para que você consiga dar os passos. Então, além disso, do Invertendo trazer isso de ferramentas, ele fortaleceu o meu autoconhecimento no sentido de ver o que eu precisava melhorar, o que eu achava que estava bom e não estava. Que lindo. Porque a gente faz aquela famosa roda da vida e você tem que dar nota para os lugares que você passa. E você percebe que no dia a dia você não parou para dar nota, não parou para ver o que você tinha feito ou o que não tinha feito, o que estava passando batido. Você simplesmente acorda de manhã e vai dormir e aquela roda está rodando e a sua vida está indo junto. Eu vou aproveitar, deixa eu aproveitar esse gancho e eu quero perguntar assim para você assim, qual que foi ou quais foram as ferramentas que mais trouxeram resultado para você na mentoria? Do Invertendo foi do Invertendo. da aula foi a roda da vida, que a gente dá as notas, e uma ferramenta que a gente linka uma área fraca com uma área forte, para que você consiga trazer o equilíbrio, a alavanca. Foi uma das coisas muito interessantes. Você conseguir fazer aquele quadro do eu quero e não tenho, eu tenho e não quero. Eu amo essa. Eu quero e não tenho. Eu ainda não tenho, mas quero. E eu não tenho, eu não quero. Então, isso te ensina a valorizar o que você tem, que você não percebe que você não está valorizando. E porque as pessoas ficam muito presas nessa questão de ter e ser um ter econômico, de ter uma coisa. E o que menos importa, você percebe nessas estradas, que o que menos importa é o ter financeiro. Tem coisas que você não tem e dinheiro não vai trazer. Outras coisas vai trazer. E você percebe que você tem que voltar um passo atrás. Eu percebi muito isso na minha estrada com vocês dois. Que eu tenho, às vezes eu estou indo lá na frente e eu tenho que voltar lá atrás para corrigir uma rota aqui. Uma coisa que eu estava fazendo que não está funcionando, mas que eu tenho que voltar lá atrás. E foi isso que vocês mais trouxeram no Invertendo, foi essas belezinhas. Duas coisas que eu quero falar. Primeiro, que eu admiro muito em você, e eu não tô puxando saco, não, porque você sabe que eu não sou assim. Nem sei se podia ter falado essa expressão aqui no Instagram, mas falei. Eu admiro muito a sua capacidade e humildade de se propor mudança, de se propor reinventar. Igual você falou, eu não usava o Facebook, eu não usava o Instagram, eu não usava a agenda do Google, eu sequer vendia. E você vai aceitando, a vida vai mudando e você vai se adaptando a isso. E você faz isso com leveza, você busca ajuda, você vê valor nas pequenas coisas. Vou dar um exemplo. Olha a ferramenta que você trouxe. Você falou sobre roda da vida.
Aí imagina que alguém tá vendo isso aqui gravado ou ouvindo no ao vivo aqui com a gente. É Aí pesquisar que é a roda da vida. a pessoa pensa assim, ah, é roda da vida. Todo coach usa isso é mais do que batido. Só que, olha como é que você entende que é no básico que a gente constrói a base. Por quê? Porque eu e Vitor, a gente traz sim, por exemplo, quando eu trabalho com a Gallup, né? Igual você falou aí, não sei porque que eu gosto tanto da. Tem a ver com seus talentos. É uma ferramenta que no Brasil não é tão divulgada ainda. São poucos os coaches que, como eu, tenho a certificação. É muito específico. Mas, por mais que eu tenha uma Gallup, que é tipo, uou, a Gallup, eu tenho o básico. E eu não fico querendo falar para as pessoas que o único caminho é esse ou aquele, ou tem que me conhecer com uma ferramenta nova. Eu gosto de fazer o arroz com feijão bem feito. Você entendeu o quanto que uma roda da vida, bem avaliada e bem trabalhada, tem poder. Por quê? Porque a gente usa o quê? Alavanca. Para quem não sabe, gente, e aí como a gente fala, né? Quem fica na live, quem vê gravado, pega ali, ó, tesouros. É porque a gente entrega mesmo, a gente não fica, só quem tá lá no Zoom com a gente na mentoria. Mas para quem não sabe, na roda da vida, você faz a sua avaliação e você vai escolher qual a área vai te ajudar a alavancar uma área que você quer. Por exemplo, às vezes você fala, saúde não tá tão legal. Quero focar nela, ela é minha área meta, então ela vai ser meu foco nos próximos meses. Só que você vai escolher uma área que não precisa de estar 100%, pode ser uma área até que não está tão alta, mas que se você focar naquela área, ela vai te alavancar. Então, poderia ser, por exemplo, o espiritual. Se eu foco no espiritual, eu consigo alcançar com mais facilidade a saúde. E isso a gente usa na roda da vida. Ou seja, é usar o básico bem feito. Não é olhar para uma roda da vida e falar, poxa, que triste, minha roda da vida está tão ruinzinha. Nunca, nunca é sobre só avaliar ou só sobre preencher, colorir, escrever notas. Então, olha que rico, né? Como a gente falou, a gente não falou para a Carol quais seriam as perguntas, que a gente queria que ela não ficasse pensando. Porque às vezes ela pensando, ela poderia falar, não vou falar de roda da vida, vou falar da ferramenta X. E você falou da tenho ou não tenho, que a gente chama essa ferramenta. E é tão lindo, né, Carol, que a ferramenta também, né, do tenho ou não tenho, ela é muito preciosa, porque, como você trouxe, muitas vezes você vai perceber o que de fato você ainda não tem, mas você gostaria de ter, e você nem estava sabendo que você estava podendo querer aquilo, ou não, volta um pouquinho, você nem estava sabendo que você poderia focar naquilo. É como se fosse assim, eu quero, né? Eu quero um estilo de vida X. Mas você desejou um pouco, mas não focou nisso. Quando você para escrever, você fala assim, meu Deus, de fato é algo que eu ainda não tenho, mas por que eu não tenho? O que falta para eu ter isso aqui? E aí eu não vou contar a cereja do bolo da ferramenta, porque senão perde a graça quem for fazer. É isso que eu ia falar agora. Mas você sabe de uma coisa interessante que a gente estava falando desse eu tenho, não tenho, que foi uma coisa muito marcante, é que eu percebi nessa ferramenta que às vezes você fica achando que você quer uma coisa e quando você escreve e você analisa o que significa realmente você ter isso, você fala, não quero. Então, você percebe que algumas atitudes que você tem, mesmo que inconscientes, são porque, na realidade, no fundo, você não quer. Você fala que quer porque tá na vibe, tá no oba-oba. Por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver, mas assim, é só para exemplificar, às vezes para ficar claro para a pessoa. Você não tem um filho e você quer um filho, né? E você acha que você quer ter filho, né? Então, você não percebe que você coloca 10 mil motivos para que não é o momento, 10 mil motivos para não ter agora, para você esperar mais um pouco. E aí, quando você faz essa ferramenta e você tem que pensar se você quer ou não quer, você começa a falar assim, mas será que eu quero mesmo? Porque se eu tiver um filho, eu vou ter que dormir mais cedo. O meu orçamento vai ficar comprometido, eu não vou poder viajar a hora que eu quiser,
porque eu tenho que respeitar. Não é a criança, ela não tem que se adaptar a você que se adapta a ela. Então você tem que se adaptar os seus horários, você tem que adaptar a sua casa, você tem que adaptar o seu trabalho, porque você tem que ter tempo. Eu sempre, quando eu fui uma mãe velha, eu fiquei grávida com 41. Meu filho nasceu quando eu tinha 41 anos, né? Então eu já Que não, eu lindo. achava que já não ia ter mais filho. Como eu achava que não ia ter mais filho, eu recebi esse presente de Deus, eu recebi esse presente divino, porque para você ter uma noção, eu achava que eu estava na menopausa, eu estava indo fazer exame de menopausa e a minha menopausa tem nome, né? Nelson, E, é, e Nelson aí, Paulo. e aí, assim, nesse pensamento, quando eu recebi esse presente, e eu ficava falando, eu não sei se eu quero, não sei se eu não quero, eu ficava enrolando, não sei se eu quero, se eu não quero. Quando veio o presente, eu falei, poxa, mas agora que veio, eu quero aproveitar o máximo possível. Então, tudo que eu fazia na minha vida, eu comecei a encaixar para ele ter a melhor mãe que ele podia ter. Não sei se ele tem, mas aquela que na minha cabeça era a melhor. Você Então, pode ser. o tempo de qualidade, ajudar ele na escola, comecei a trabalhar em casa, comecei a estudar em casa, para poder oferecer para ele uma mãe mais presente. Isso todo mundo pode oferecer? Eu sei que não. Mas quanto mais velha você mais você pode ponderar essas escolhas. E aí vem esse momento que você, quando você faz esse eu tenho, eu não tenho, eu quero, não quero, todo esse rolo todo que vocês devem ter ficado bem confusos, você fala, poxa, mas eu quero mesmo. O que que eu estou, o que eu abriria mão para? Que eu O tô que disposta eu a abrir mão. escolheria? O que eu estou disposta, né? Estou disposta, eu quero. Então, tem certas coisas que a gente, só quando a gente analisa mesmo a situação, Eu é, até tenho esse post-it, ó. é, Estou disposta? É uma pergunta que eu me faço o tempo todo. Eu estou disposta? Porque prosperidade não é sobre o que a gente tem, é sobre o que a gente está disposto a abrir mão. exatamente. Então eu tenho que sempre me perguntar, tem? Não, a gente não tem que nada, mas eu sempre busco me perguntar, eu estou disposta? Né? E Eu estou você disposta sabe que a fazer isso? é muito interessante, porque assim, quando o Nelson nasceu, eu estava tão fora da caixinha que na minha casa não tinha nem fogão. Eu não, todo mundo que me conhece sabe que eu não sei cozinhar. Eu não sei fazer muitas coisas. E isso me assustava. Eu falei, meu Deus, vai chegar uma criança que não tem nem, eu não sei nem esquentar uma sopa. Eu não sei, ai, Deus amado, como que. E você percebe que você está disposta a aprender, que você Que está lindo. disposta a estudar, que você está E você disposta. levou isso, ou o contrário, né? Eu acredito que isso, como isso é uma característica sua, que a gente acabou de trazer isso aqui, né? Acabei de elogiar isso em você. Você trouxe essa sua força para a sua gravidez, quando você teve filho, né? Sim, Da adaptação, do realmente estar total, disposta a fazer o total. necessário, né? Então, se é ter uma agenda, se é agora ter um fogão, se é ter isso, enfim, é incrível. Vitor, faz a próxima pergunta aí, que eu sei que vem pérolas boas. A próxima pergunta que a gente separou é qual que é o impacto que o do autoconhecimento tem para atingir essas metas? O autoconhecimento, se você se você não fizer essa busca, você não anda. Você fica lá empacado, porque você se abraça a algumas teimosias e algumas crenças, né? Literalmente você se abraça àquela crença e fala, nossa, eu não posso, eu não consigo, e você se abraça naquilo e não percebe que essas crenças são só isso. Se você tiver um empurrãozinho, aí eu acho lindo aquele filme A Cabana, que é aquela questão de você, que Deus coloca o chão, é só você dar o passo. Então, assim, faça o movimento, a ação. Eu sou uma pessoa que eu falo assim, eu sou uma pessoa de muita fé, eu coloco na mão de Deus. Tudo que eu não sei se vai dar certo, eu falo, olha, a Karine, ali os dois são prova viva disso, assim. Eu falo, ai, Karine, não sei como que eu vou fazer. E acontece. Então Caramba. eu dou o passo e o chão vem.
Nossa, e a Carol é prova disso. Ô, Carol, você podia, inclusive, dar uma palestra de fé. Não estou falando da boca para fora. Porque A assim, fé faz o parte da minha tanto vida. que a sua fé movimenta, porque assim, graças a Deus a gente é rodeado por muitas pessoas de fé, mas as coisas que acontecem na sua vida, elas são tão palpáveis, né? Então, Porque tem muitas coisas da fé que ficam no sutil, que ficam, às vezes, no sentir, nas Só, emoções, e só no naquele interno. suporte que não é tão visto. Mas você, além de ter isso, lógico, nas emoções, no sentir, nesse suporte, você ainda tem fatos que você consegue comprovar. O seu filho é um ato de fé, meu, inclusive, né? meu Você filho é um ato soltou, de fé, você lidou assim, olha, Deus, então se for para ser, vai ser no dia que tiver que vir bem, e você simplesmente soltou, literalmente. cara, você soltou, você não ficou no apego, né? Então, assim, um dia você podia fazer uma live, uma palestra só sobre isso, de verdade, sobre a sua fé. Pode Porque chamar que a você gente sempre me eu disse, conto, eu tenho várias ilustrações de atos de fé. Aliás, eu eu sei, tive exemplos de atos de fé, né? E acho que começa aí. Eu acho que o meu pai é falecido esse ano e nós vivemos, acho que uns quase 45 anos de atos de fé. Ele mostrando que acreditar faz toda a diferença. Então, realmente faz sentido, mas tudo, eu não sei se isso faz muito sentido para as pessoas, mas faz muito sentido para mim. Somente esse pilar, o pilar da fé, o pilar da energia, como o que a pessoa quiser falar, só você honrando esse pilar, a sua vida passa a ter propósito. é E isso, uma Carol. É essa que é a vida, ideia do invertidos, né? É e muito uma isso. vida com propósito, não importa qual, gente, assim, eu não estou falando, não são propósitos grandiosos, não, às vezes são propósitos pequenos que fazem a diferença também, mas só uma vida com propósito te traz felicidade. Não tem uma outra resposta. Então, assim, não é o dinheiro, não é ser milionário, não você ter reconhecimento, ou também é uma mistura de tudo isso, mas se você não tiver o seu propósito realizado, a sua fé alimentada, esse preenchimento, o que você tem de resposta é só um vazio. Sim. Perfeito. Por isso que vamos cobrar a live sobre isso. E quando você fala assim, eu não sei se vai fazer sentido para os outros, não preocupa, porque quando a gente está falando de verdade com o nosso coração, às Faz vezes é sentido. justamente aquilo que a outra pessoa que está ouvindo, gravado ou não, né? A pessoa pode falar assim, nossa, isso reacendeu em mim a minha fé. Foi com Era o aquela que a palavra, pessoa precisava escutar no aquilo que momento a que ela precisava pessoa escutar. estava Voltando precisando. Então, nisso assim, de fé, voltando nisso de fé, em 2020 também foi um momento que eu achava que eu não estava cumprindo meu propósito de vida. Eu já tinha, sempre fiz terapia, eu já tinha feito um coaching, mas quando a pessoa perguntava para mim o que você quer, eu não voltava mais. Eu simplesmente não voltava mais, porque qual que era o meu, era uma loucura tão grande, eu não sabia qual que era o meu propósito. Eu não tinha ideia como isso funciona, e nem pensei, olha, que dentro de um coach ele poderia me trazer o propósito. Que você fazer essa busca interna, esse autoquestionamento, eu pudesse ter essa resposta. Então, eu deixo aqui para as pessoas que não têm um propósito, não sabem o que quer da vida. Ah, eu não sei, eu sei que eu chego na sexta-feira e quero que o final de semana dure uma semana, para não voltar para o trabalho na segunda. Então, eu deixo para essas pessoas que se sentem perdidas, que não se sentem realizadas, que não sabem se realmente estão na sua melhor escolha, procure um coach. Procure uma pessoa que vai trazer o seu propósito, que vai mostrar para você que os seus pontos fortes, que você não valoriza, que você acha que não tem sentido nenhum para ninguém, que ninguém quer isso. Ai, mas para que alguém vai querer um negócio desse? Ah, eu gosto disso, mas ninguém valoriza nada. Você, através disso,
você encontrar a sua melhor versão. A melhor versão que é ter o propósito, que é você perceber que você não está presa naquela caixinha, que pode ser uma coisa totalmente diferente. Eu falo isso porque, e que eu falo, em 2020, eu vinha cuidando do meu pai há 45 anos, 40 anos e tralalá. Então, assim, esse cuidado, eu adorava ir no hospital, os médicos perguntavam se eu era médica, as enfermeiras me traziam lá o raio-x, os exames para eu olhar, para eu analisar, para isso aqui. Então, e eu não queria ser médica. Então, eu só gostava de cuidar. Então, meu pai lá em 1900 bolinha fez colostomia, eu fui fazer curso de colostomia, fui ver como que funcionava, eu fui lá fazer workshop para ver se prende, se não prende, o que faz, o que deixa de fazer, porque eu queria cuidar. Agora, se eu chegasse para uma pessoa, a pessoa falasse, o que você gosta de fazer? Ah, não sei, assim, eu gosto de ir no hospital, eu gosto de cuidar, mas eu não quero ser enfermeira. Ah, eu gosto de cuidar, eu gosto de fazer a companhia. Se você falar para mim que você está indo no hospital, eu sou a primeira que levanta a mão que eu durmo lá no hospital com você. Mas não queria ser médica. Então, em 2020, eu pedi numa oração que eu fiz durante um ano inteiro, que eu fiz, inclusive eu fiz com meu pai. A gente rezava todos os dias às 6 horas da manhã, a gente acordava, eu acordava para fazer as orações com ele, para fazer ainda, porque eu faço sozinha hoje, mas ele não é uma novena, porque não é 9 dias, é 9 meses, que são os 9 meses de Maria. Então a gente faz a caminhada de Maria grávida. Então, quando todo o caminho, tudo que ela sentiu durante a gravidez. E eu acho lindo esse propósito, porque vocês pensarem que é uma novena em que você pode estar, na realidade, não é uma gravidez, mas pode Você ser está gerando. o nascimento do seu propósito. E quando eu fiz com ele essa vez, eu já fiz várias, com essa vez, eu pedi que Deus me mostrasse o meu propósito, me levasse ao entender para o que eu vim, o que eu realmente posso fazer com as coisas que são os meus pontos fortes. Como cuidar pode ser um trabalho, como que você amar o outro pode ser um trabalho. Entende? Uma coisa muito louca. Eu falava assim, gente, eu estou pedindo uma coisa que eu não imagino, não tenho nem ideia do que vai surgir disso. Mas foi um ato de fé, que é o meu. Eu falava assim, gente, eu já tenho 50 anos, eu preciso encontrar uma coisa que alimente a minha alma, uma resposta para o que eu realmente nasci para vir fazer. E aí o resto da história é história. Encontrou. E aí o caminhar, Carol, sabe o que é legal? Você está falando de algo que foi há 3 anos atrás, né? E foi caminhando que você foi encontrando. Muitas vezes as pessoas podem até fazer novenas, fazer outros tipos de movimentos em prol disso, mas elas efetivamente não entram em ação. Você é uma pessoa de fé, você entrega para Deus, mas você percebe os sinais, né? E por que eu estou falando de sinais? Porque muitas vezes a gente está diante de oportunidades que são as respostas para aquilo que a gente pediu para Deus. E aí a gente fala assim, não é isso não. Então, por exemplo, agora a gente vai ter a mentoria Ativando 2024. E às vezes é justamente aqui na mentoria que a pessoa pode ter essa resposta. Estou falando que é só comigo? Não. Pode ser às vezes num livro, pode ser num vídeo do YouTube, pode ser numa outra mentoria de outra pessoa. Eu não estou colocando que é exclusivo nosso. Mas às vezes não foi à toa que você teve acesso a esse vídeo, ou a vídeo de outra pessoa, e era a resposta que você precisava. E quando a gente está atento e a gente tem fé, a gente fala assim, Deus, então eu tô indo para cá, tá? Foi mais ou menos aqui que eu senti que você está me encaminhando, então eu vou. E aí você entra e fala assim, não, Deus, era exatamente isso. E Deus cuida, né, Carol? E é muito engraçado, porque isso que você fala é real. Os meus ouvidos são totalmente abertos e conectados com a resposta divina. Eu peço e acolho o que ele me responde. Eu fico emocionada porque, assim, algumas pessoas que estão aqui sabem que eu sou consultora da Doterra. Mas o dia que eu entrei como cliente, no dia seguinte, eu me registrei como consultora.
Então, Você eu sempre tá dando entendi. salto de fé. É o salto de Então, fé, a entrega eu tá funcionando. entendi e eu sabia, quando eu entrei, eu falei assim, eu não tenho, né, capacidade, eu não tenho ferramentas ainda para ser, mas eu acredito que serei. E esse é o primeiro passo. É que nem aquela história, fala assim, quando a gente marca, a gente está marcando as nossas, por conta de todos esses invertentes que a gente faz, inclusive o quadro do sonho, eu nunca fiz um quadro do sonho tão bem feito como eu fiz esse ano, com a ajuda da Karine, que foi, quando a gente fez invertendo lá atrás, eu fiquei perdida no quadro do sonho, falei, meu, como que isso acontece? As ferramentas foram aparecendo dentro as coisas foram. Então, por exemplo, eu coloquei que vou levar novamente o Nelson Antônio para Disney. Que ele foi há muito tempo, a gente coisa assim, eu falei, vou levar o Nelson Antônio de novo para Disney. E aí, o que eu falo do Auto de Fé? Eu falo assim, nem sei como vai ser, nem quando vai ser, mas eu já pego, já renovei meus passaportes, renovei meu visto, Isso, isso. porque a ação é necessária para você dizer para o universo que você está pronta. Sim. Sem a E ação, você ficar esperando. Sabe aquela historinha de Deus, né? Tá em inundação, tá lá a pessoa esperando no eu telhado amo para ser essa. salva, e aí passa uma lancha, não, 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 Deus vai me salvar, passa o barquinho, não, Deus vai me salvar, passa 10 pessoas, não. E aí ele morre. E quando chega, Deus, você não me salvou. Não, mas eu tentei. Te Você mandei não viu. até helicóptero, meu E filho. você não foi. O Ô, que que ô, você ô, queria? Carol, Não você adianta falou, botar o chão se ninguém dá o passo. Exatamente. não adianta ter um chão, né? Se não Não dá adianta. passo, esse que é o negócio. Que Olha fica que você interessante. congelado. O Eu vi medo, o Ali, medo um congela. relato, lembrando esse negócio aí, né? Eu até achei na hora que ia ser uma piada, um negócio assim, quando eu comecei a ver o vídeo. Depois eu vi que era um vídeo real. Era um cara, a água já estava batendo aqui nele. Real, tá, gente? Que tiveram muitas chuvas no sul, né, recentemente. Infelizmente, foi assim, enfim, foi muito delicado para muitas famílias e tal. E aí mostra uma pessoa falando, eu não sei agora o nome da pessoa, falou, ô fulano, vem e tal. E ele falando, acho que ele estava tão transtornado com a água, que ele falou, não, 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 não. E ele estava tipo assim, tremendo, sabe? E aí logo corta para o vídeo desse mesmo senhor, dentro como se fosse uma escola, assim, ele comendo, ele já de banho tomado, comendo, e ele falando assim, se vocês não tivessem me levado, eu estaria morto nesse momento. Foi muito doido, porque eu falei, gente, é a piada entre as na história, a metáfora que a gente conta, né? Que inclusive o cara dessa. Eu ouvi há muitos anos quando era criança, Adalberto, que meu pai chama Adalberto. Aí eu falava assim, nunca vou esquecer essa piada, e nunca esqueci. Só que eu vi que nem era piada, e que isso era uma história sobre fé, né? Hoje mais velha eu entendo, mas quando eu era criança parecia que era uma piada. E eu vi esse desse homem, né, lá no sul, depois eu vou ver se eu acho esse vídeo que é tão lindo, assim, ele falando, por quê? Porque ele olhou ao redor, ele falou, não, não, eu vou ficar, como se fosse assim, pô, eu tenho que proteger a minha casa, eu tenho que cuidar das minhas coisas, porque a água já estava batendo, tipo, muito alta aqui nele. E aí o pessoal falou assim, olha, você não tem condição de o senhor ficar aqui. E aí pegaram ele, e aí ele depois grato, falando assim, que bom que eu vim com vocês, senão essa hora eu estaria morto. E quantas vezes a gente ainda está na resistência, né? Porque quando a gente está no meio dos problemas, a gente diz não primeiro, a gente diz assim, não, 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 eu tô sem tempo, eu não vou inventar mais coisa. Que isso agora? Não, autoconhecimento que olhar para dentro, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer isso, não tenho tempo para isso. Só que depois você olha e fala assim, se você faz, né? Se você vai, se você permite o resgate, vamos falar a verdade, no final das contas, somos todos que pessoas que têm possibilidade de resgatar outras, né? E aí quando a gente é resgatado, a gente fala assim, ai, que bom que eu aceitei o resgate, eu tô bem melhor, né? Eu podia estar numa situação muito mais delicada. Enfim, não sei se isso vai tocar todo mundo, mas eu tenho certeza que algumas pessoas às vezes estão justamente precisando de perceber Precisando. que E o eu resgate falo, vem. eu falo que empreender é muito difícil. E se você não faz essa busca interna de fortalecimento, você se perde no meio do caminho. Porque as dificuldades, você acaba valorizando demais as dificuldades e minimizando suas conquistas, não valorizando as suas conquistas. E na realidade é exatamente isso que acontece. A gente tem conquistas diárias que fortalecem o seu propósito. Você percebe que você está no caminho
pelas mínimas coisas. E você vê que, assim, a gente às vezes fica analisando o sucesso dos outros, o sucesso das outras pessoas, sem perceber que elas penaram para chegar ali, que não foi uma coisa dada, não foi um caminho que chegou e estava tudo pronto, foi uma luta, foi uma caminhada. E eu Tira a luta, aprendi. Carol. Tira a É, luta e fala, foi uma é, caminhada, é isso. foi uma caminhada, Foi uma tira a luta, caminhada. mas, assim, foi uma caminhada. E eu aprendi muito essa fortaleza que eu falo que foi um aprendizado com meu pai. E uma das coisas que você estava falando, a gente estava falando disso, eu lembrei de uma história, pode até não ter nada a ver com isso, mas o meu pai caiu de avião diversas vezes, né? Muitas vezes, não sei nem quantas. E uma das mais impressionantes foi que o avião pegou fogo. E meu pai é paraplégico. Todo mundo saiu do avião e esqueceram ele lá dentro do avião, com o avião pegando fogo, né? E aí ele não ficou esperando alguém vir e resgatá-lo. Ele foi se arrastando pelo corredor, né? Porque meu pai era paraplégico total, não é aquele que andava de muleta, ou não. Não. Foi se arrastando pelo corredor até chegar na porta do elevador, na porta do avião, e berrar chamando as pessoas para tirar ele de lá, porque não tinha como ele descer a escada, né? Mas ele chegou até a porta. Ele não ficou esperando, né? Então, isso para mim é sempre uma lição, que você não pode ficar esperando que as coisas aconteçam para você e do jeito que você quer, né? Você tem que pegar o que você recebe, do limão que você recebe, e fazer uma limonada, né? Carol, também não é o assunto da live, mas como a gente está numa live bem livre, né, também, embora a gente tenha umas perguntas guias aqui, e a gente já tem que finalizar, tá, gente? Que já passou 50 minutos e a gente nem viu. Uma coisa que a gente conversou, né, na época do falecimento do seu pai, que a melhor forma da gente viver o luto é a gente honrando a vida daquela pessoa que partiu. E você já trouxe vários legados do seu pai hoje. Olha o quanto que o seu pai pode ter falecido no sentido corpo, matéria, mas o legado dele ficou. Olha Sim, quantas sim. coisas que ele trouxe. Essa sua força, sua determinação, não ficar esperando, essa coisa do acreditar nos sonhos, vai, faz. O negócio falou, ele acreditou, o que manteve ele vivo 45 anos, né? Desde que ele é paraplégico, foi a fé, foi o acreditar. Isso é um legado. Ele pode, daqui a 30 anos, o Nelson pode estar contando a história do avô dele. Falando assim, que Sim, meu avô, o que manteve foi a fé, que o legado dele foi a força de estar ali, ó, se arrastando no corredor do avião pegando fogo e ele chegar até a porta. Então, assim, eu fico feliz de ver você conseguindo compartilhar o legado de seu pai, porque assim a gente mantém vivo exatamente a vida dele, porque a vida é muito mais do exatamente. que essa matéria, né? Então, Muito bem. assim, estou feliz demais com isso, de verdade. O bom do não combinado, do não planejado, É né? que sai Claro que, como eu falei, pérolas. nós preparamos perguntas, mas a gente não queria treinar a Carol. A gente não falou assim, olha, você vai ser uma garota propaganda, treina a falar isso. Não, a gente queria ouvir do coração dela. E é que sai, né? Saem essas pérolas que são realmente... Isso é o verdadeiro tesouro. Carol, duas últimas perguntas aqui para a gente finalizar. Você faria uma mentoria 2024? E se sim, o porquê? O que te motivaria a fazer uma mentoria para preparar 2024? Sinceramente, acho que eu faço 2024, 2025, 2026, Ai, é o resto Carol, da vida. Mas, colocando para vocês, as mentorias, o autoconhecimento, ele é uma caminhada. A primeira que eu fiz, nem tudo que a gente discutiu, nem tudo que a gente conversou fez sentido. Fez sentido porque meu entendimento no momento não alcançava a ideia, né? Um ano depois, eu já estou com todo o meu quadro de sonhos preparado, eu já estou com toda a minha roda de vida esquematizada, já estou pensando nas mudanças, eu já analisei através da live da Karina passada e do Vitor sobre o que você não conseguiu, o que precisava de uma mudança de rota, né?
essa análise das coisas que eu não alcancei, os motivos que eu não alcancei, o que eu precisaria mudar, ou quais são e coisas que eu pulei. Porque às vezes quando você, nessa minha inexperiência, foi a primeira vez que eu tinha feito uma coisa tão de planejamento tão interessante, eu fui em algumas metas e pulei etapas. Então, tipo, eu quero ser isso, mas eu não pensei como chegar lá. Né? Eu quero fazer. Tinha coisas que precisavam ser trabalhadas antes. E esse aprendizado, isso eu já tenho para desse ano. Perfeito, Carol. Isso aí é o famoso treino é treino, né? Então é assim, treino é treino. Hoje você tá lá, aí você vai, por exemplo, você vai fazer de novo uma roda da vida, só que a sua maturidade dentro de uma roda da vida vai fazer com que agora você alcance um nível que às vezes antes você não estava pronto para alcançar. Ou às vezes alguma outra ferramenta que às vezes você focou tanto em uma, na roda, não tem, que você fala assim, gente, tem hora aqui, eu não sabia, olha essa ferramenta. Aí você vai, sabe o que pode acontecer? De você, inclusive, falar assim, gente, teve essa ferramenta ano passado, claro que algumas ferramentas a gente traz, a gente marcam, repete, mas sempre com uma nova consciência, porque nós também aprendemos muito e fomos expandindo esse ano. Mas outras a gente traz de novidade mesmo. Mas eu não tenho problema nenhum em repetir, porque é o que eu falei, o arroz com feijão bem feito, eu tenho certeza que o resultado fica muito mais palpável e traz uma fundação muito boa para todo o crescimento. E eu quero muito ouvir você falando assim, tinha mesmo? Agora fala a verdade. Porque pode acontecer. Mas você sabe que isso eu vivo o tempo todo. Eu falo, gente, eu descobri, olha que loucura. Eu tô nessa fase de fazer as faxinas da casa, né? Do final do ano, tirando toda. Eu achei um documento, um receituário de 2018, olha, estou falando 2018, da minha nutricionista, me recomendando usar peppermint. E eu nem lembrava disso. Eu li aquilo e falei, meu, nunca vi Naquele isso. momento você eu não... nem sabia que era peppermint. Não, eu nem... Se ela falasse isso para mim, eu ia dar risada na cara dela. Você nunca me indicou isso. Né? Sabe aquela coisa que você lê o papel e você não lê o papel? Ou então o nome era tão difícil, tão esquisito, que eu não faço a mínima ideia do que ela está falando? Te juro. Sim. Achei esse papel quase cair da cadeira. E por isso que eu gosto de... Fica até uma dica aí para quem gosta de fazer coisas, né? Que você faz curso, mentoria, etc. Eu tenho meus cadernos para as mentorias, porque de vez em quando eu abro, porque assim, tudo eu anoto o tempo todo. Então, eu tenho cadernos de reunião, caderno de atendimento, meus clientes, cada um tem um caderninho, né? Agora, eu tenho os cadernos para os meus cursos, porque às vezes eu vou pegar uma anotação ali que eu falo, não, nem lembrava que eu tinha escrito isso, que doideira. Eu tô mais na fase do Victor. Do computador. Fichário. Ah, do fichário. Gente, e é isso aí, cada um vai usar o seu método. Olha que lindeza. Não, tem vários. Grande canal. Bem pensamentos mesmo, bem input. Nem eu. E aí eu fico perdida nos papéis. Mas isso tudo... Vai, pode falar. Não, pode falar. Não, que eu falei, isso tudo começou porque eu comecei a reparar que eu tinha um monte de papelzinho com todas as anotações da semana. Eu pego um papel em branco, coloco embaixo do computador e vou anotando tudo que você possa imaginar na vida nesse papel. Como se fosse o que a gente chama de caixa de entrada? Assim, tudo você vai desvaziando a sua cabeça? Tudo, tem desenho, tem tudo. Tem soma, tem indicação, tem livro, tem conversa, tem desenho, depois mais um pouquinho. Isso eu chamo de papelitos. Papelitos. Quando a gente vai viajar, naquelas listas de mala, sempre eu falo assim, Vitor, vai lendo aí, eu vou conferindo. Aí ele fala, papelitos. Porque ele já sabe, eu preciso ter meus papelitos, gente. Eu não consigo ficar sem anotar, eu amo anotar as coisas. Carol, como o Instagram tem fechado as lives, né, quando dá 1 hora exatamente, então eu prefiro não esperar encerrar.
encerrar, digo, forçadamente, né? Então, primeiro quero agradecer muito por você estar aqui com a gente na live, de você estar com a gente, né, nos nossos trabalhos do individual, nos nossos trabalhos das mentorias. Você é uma pessoa, assim, de um coração que só quem te conhece realmente sabe do que a gente está falando, mas quem está vendo aqui a live não te conhece, com certeza. É... Eu vou ter que ler esse comentário. Estava tão absorvida na live que quase passei do ponto onde ia descer. A pessoa estava ali, gente, viajando para aqui. Mas você é uma pessoa que só de te ouvir aqui, a pessoa já percebe. Você é especial e eu quero que cada vez você perceba mais o quanto que você veio para iluminar Amém. as pessoas e que você se sinta iluminada também pelas outras pessoas, né? Receba isso das pessoas ao seu redor. E semana que vem a gente vai fazer um aulão. Eu adoro essa palavra, gente, aulão. Eu acho assim tão gostosa essa palavra, aulão. Eu amo aula, né? Obrigada, Então, Débora. A Débora é minha a Débora é inspiração. maravilhosa. A Débora é maravilhosa, a Carol é maravilhosa. Ô, Débora, meu sonho é você estar com a gente nessa mentoria. Pronto, falei, agora já estou contando aqui meus sonhos. Eu falo assim, Vitor, a Débora tá com a gente em tudo, e não sei o quê, inventa uns trem, né? Aquela época que eu tive ali, né? Tive em paralelo o negócio e tal, Débora chegando junto, tá? Hoje ela tá com a Carol, tá ajudando a Carol aí, e as duas se ajudando, na verdade, né? E eu falo assim, cara, a Débora nunca fez um trem com a gente, uma mentoria, um negocinho. Débora, eu te espero nessa mentoria, eu tenho certeza que vai ser incrível, não tenho Você dúvida sabe, nenhuma. Mas Débora, na mentoria, nessa mentoria, já dando um spoiler para qualquer um aí que queira, a gente ganha um parceiro, né? Ela é uma mentoria que você entra contou lá a e você história ganha mesmo. um parceiro. Você tem que entrar nessa mentoria para ser a minha parceira. Ah, vai ser Ai, adorei. maravilhoso, vai ser bom Uai, mesmo. vamos fazer agora, né? A minha ideia é, inclusive, incentivar que as pessoas levem os seus parceiros, né? Não parceiro necessariamente relacionamento, como a gente teve ano passado, foram muitos casais, É um mas coleguinha. parceiros É um colegas, coleguinha, né? né? Pessoas que vão se apoiar. Mas, Carol, assim, eu realmente acredito nesse aulão, né? Eu tenho certeza que só da pessoa participar do aulão, porque o aulão ele é pré-mentoria, então ele é gratuito, ele é aberto, só que ele é no Zoom. A pessoa tem que entrar em contato, mandar um direct, mandar uma mensagem para que a gente coloque essa pessoa, né, em contato ali com o aulão. Porque só de ouvir o aulão, que isso aconteceu com muitas pessoas, falaram, cara, não vou participar, Vitor, não vou participar agora. Naquela época a gente tinha a intenção de abrir a segunda turma em janeiro, a gente não conseguiu por questão de agenda. Então, as pessoas sabem, eu não vou participar agora, eu vou participar de janeiro, se tiver, tal, mesmo não tendo certeza se vai ter. E o que que acontece? Naquela aula, a pessoa já falou assim, só disso aqui já me virou um tanto de chave, me despertou para O que ação. aconteceu? Então, eu espero realmente vocês no nosso aulão. Anotem aí, às vezes assim, será que vai ter isso no aulão? Será que pode me ajudar com tal coisa? Se vocês tiverem dúvida, né, se isso pode ser útil para vocês, manda pra gente. Que às vezes até uma sugestão sua pode incentivar a gente a criar uma nova coisa que vai ajudá-los. Porque como a gente ainda faz mentorias para poucas pessoas, né, o nosso grupo é bem seleto, a gente consegue ter uma personalidade muito grande. E a gente não sabe até quando vai ser assim. Porque é natural, a gente está no digital, daqui a pouco a gente está com aquele tanto de alunos, né? Aquele tanto de pessoas ali, acaba que, por mais que o serviço continue sendo bem feito, não tem esse contato aqui, essa troca tão próxima. Então, aproveitem, porque nós estamos nos organizando para estar mais no digital. Então, aproveitem enquanto nós estamos todos aqui grudadinhos. A Débora está perguntando quando vai ser o aulão. Vai ser no dia 31 de outubro, na próxima terça-feira. E vai ser de noite e vai ser pelo Zoom. Tá bom, Débora? Já separa a data aí. A gente vai anotar aqui também na hora de publicar a live, a gente anota, vai fazer stories, Até já vou vou fazer algumas olhar chamadas. aqui, já vou até aqui olhar na minha agenda no Já 31 anota de no Você papel. tá um outubro. arraso desse cabelo, Carol. Tô apaixonada. Tá muito linda. Ô, É, mulher maravilhosa. não, Tá linda mesmo, de verdade. estou liberta, né? É isso. O cabelo foi uma das coisas é,
não, foi várias coisas, né? Mas o cabelo, uma delas é gente, ter tanta coisa que vocês podem fazer, tanta coisa que abre, aqui eu não posso ficar dando spoiler, mas olha, eu divido tantas ferramentas com essa mulher, eu estou usando todas, 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 todas. Você Ai, vai linda, te acrescentando. amo demais, Carol. Gente, ó, gratidão para todos que participaram ao vivo, mesmo que um pouquinho. Gratidão para quem assistiu esse vídeo. Mande para as pessoas, mande para quem você acredita que isso aqui possa despertar. Às vezes essa live aqui, você manda para uma pessoa que a pessoa fala assim, ah, deixa eu ver o que é estranho. Porque às vezes a gente quer ajudar as pessoas e elas nem nos pediram ajuda. Então a gente faz o quê? Sutilmente a gente manda um negócio. Se essa pessoa assistir e achar que pode ajudar, ela vai tomar essa ação. A gente não pode agir pelos outros, a gente não pode... as pessoas a darem um passo. Exatamente, a gente não pode colocar para o outro que é aquilo e tem que ser daquele jeito. Mas a gente pode ali, ó, encaminhar uma mensagem, encaminhar um vídeo. Então, que esse vídeo chegue nas pessoas certas. Eu fiz uma oração antes da nossa live, justamente para que a gente conseguisse extrair desse momento, né, de cada um de nós três aqui, o melhor que a gente pode trazer, porque eu poderia fazer um tanto de técnica de PNL, de milhares de coisas aqui para poder, né, vender. Só que eu acredito que até então, né, pelo menos assim, o que a gente tem feito e tem dado muito certo é literalmente aquela venda do propósito, aquela venda do... Não é a palavra Conectar com as propósito. pessoas. A venda da energia verdadeira. Então, as pessoas que chegam até a gente, né? Eu e a Carol e o Vitor, a gente se conheceu em São Paulo. Numa coisa assim, num evento, e senta não sei o quê, e guarda uma cadeira, não sei o quê. Logo depois conectamos com ela. Eu nunca imaginava que naquele dia que a gente sentou com a Carol, que a Carol ia ser essa pessoa que ela é na nossa vida hoje. E que a gente seria essa pessoa na vida da Carol hoje. Então, é simplesmente permitir essas conexões, essa energia. E eu tenho certeza que as pessoas certas estarão nessa mentoria para poder se ajudar, para que a gente tenha uma egrégora de verdadeira manifestação, de procriação, com amor, com muito respeito, com muito cuidado, entendendo que não é sobre sobrecarregar ninguém. A gente faz as atividades, gente, da mentoria durante a mentoria, porque a gente sabe que se deixar para fazer depois, acaba se enrolando nas atividades do dia a dia. Esse ano a gente conseguiu puxar um pouquinho para mais cedo, então vai ser durante todo o mês de novembro. Os encontros vão ser terças e quintas de noite, vai ser lindo. Ou seja, você vai deixar o mês de dezembro para você poder ir ter seu momento com sua família e tal. Tem gente pedindo para dezembro, já tem gente falando, vamos em dezembro, a gente está assim, calma, vamos ver, deixa a gente cuidar de quem está em novembro, passo a passo, porque a ideia, gente, é realmente que seja leve. A gente quer trazer mais felicidade, leveza, prosperidade, e realmente que seja leve. Então, vamos... O quê? Posso dar dicas? Pode. Olha, vou dar dicas para essa mentoria, para abrir a cabeça de vocês. Eu não sabia o que era fazer um quadro dos sonhos, tá? Quem me ensinou foi a Karine e não aprendi no Invertendo, fui aprender depois. No Invertendo foi misturado com as coisas que eu achava que eu sabia, que eu falo para vocês, essas crenças que a gente tem. Gente, não se preocupa se você não sabe desenhar, não se preocupa se você não sabe colocar em imagens aquilo que você deseja. Tudo que você gostar nessa vida, cria uma pasta de WhatsApp para você, chama lá de sonhos, e tudo que você gostar nessa vida, o curso que você quer fazer, o cabelo que você quer ter, tudo, dá um print e guarda ali, dá um print e guarda ali, dá um print, depois você vai juntar tudo, mas faça isso para você não ficar tão nervosa na hora de fazer Invertendo. Se eu tivesse feito, tinha dado mais resultado. E aqui, isso que ela está contando é uma das ferramentas, né? Que é o Mural dos Sonhos. Não, e essa ferramenta, eu ajudei tantas pessoas a conquistarem sonhos com essa ferramenta, Carol, que eu fiz uma live, eu não sei se você lembra, que tá aqui no Instagram, só sobre o Mural dos Sonhos. Ah, você viu tanto que você falou, Karine, você acredita que eu vi de novo e eu já estou mudando coisas aqui? Por quê? Porque não toda vez de que mudar. a gente eu falei, gente, fala desse assunto, desperta. Né? Sabe que a discussão toda dessa semana, que foi por isso que eu falei, será que eu tenho que fazer meu quadro de sonho de novo? Deus amado, já deu tanto trabalho. Pode fazer, que foi? Você pode Eu falei assim, seu quadro. eu falei
meu, quero trocar de carro. Aí eu já pus lá o modelo, escolhi o modelo, fui olhar, fiz os vídeos, parará. Aí eu tava lá falando, virei pro meu marido, você gosta desse modelo? Ele falou assim, mas na nossa idade a gente tem que ter um carro mais alto. Tá vendo? Os sonhos mudam, gente. As necessidades mudam, a nova visão que a gente Não tem. tem nada Entendeu? Eu escrito falei, não é escrito na pedra. Você pode mudar. eu falei, Sim. caraca, deu tanto trabalho, eu vou ter que procurar outro. Eu falei, meu. E sabe o que é Porque legal? apesar Que dele não algumas saber, pessoas a gente divide os sonhos, né? algumas pessoas que entraram na mentoria ano passado, inclusive uma que foi para Disney, até me deu esse relato, ela falou assim, cá, já tinha tanto tempo que eu não vivia sonho, às vezes eu estava até vivendo, eu não dava valor, não conseguia curtir. Aí ela disse assim, cá, eu fiz a mentoria e logo depois eu fui para Disney. Quando eu fui para Disney, eu curti com meu filho como se eu fosse uma criança. Dentro, eu comi picolé, eu coloquei orelhinha, eu corria no parque como se eu fosse uma criança, uma pessoa que já tem o quê? Uns 40 e tantos, 50 anos, essa pessoa. E eu lembro que eu tinha tido a impressão de que, como ela estava bem atarefada na época da mentoria, eu tinha tido a impressão que ela não tinha conseguido curtir a mentoria. E ela falou, cara, não preocupa, o que eu tinha que absorver daquela mentoria, eu absorvi, e um dos principais ganhos foi poder viver o meu sonho. Porque às vezes a gente está falando de planejamento, a gente está falando de plano de ação, de sonhar, de desejar, fazer lista, fazer né? Tipo, realmente praticar o autoconhecimento. Só que a gente pode estar vivendo um sonho sem estar curtindo. Ela antes não se permitia curtir a realização dos sonhos. E por conta da mentoria, ela disse: eu consegui curtir. Então, eu até vou ver se eu tenho esse escrito que ela mandou, ou se ela mandou em áudio, mas eu vou ver se eu consigo compartilhar, se ela me autoriza. Porque, gente, é tão magnífico isso. E quanto mais a gente se permite ser grato e viver essa presença, esses sonhos, mais isso vai realmente crescendo e permitindo que outras coisas lindas venham. Sim. Eu e o Vitor, por exemplo, né, só da gente estar conseguindo ter tempo para a mentoria, ter tempo de estarmos juntos em alguns projetos, isso para a gente é a realização de uns sonhos. De uns sonhos é ótimo. Português, de um sonho, porque antes pra gente era extremamente desafiador. Eu tive que fazer uma transição de carreira, eu fui seguindo o meu caminho, o Vitor seguindo dele, porque nós temos atuações na mesma área, porém com ferramentas e abordagens completamente, né, distintas. E ainda assim a gente hoje consegue ter, como ano passado a gente teve. Então, assim, é um sonho isso, a gente poder estar servindo as pessoas em conjunto. E Carol até abordou isso bastante no início, né? Um fala de um jeito, outro fala de outro, às vezes é o outro que está mais daquele jeito e o outro de outro. E é isso que a gente vai somando e vai completando ali para preencher tanto a nossa vida quanto a vida dos nossos clientes, das pessoas que estão ao nosso redor. E eu desejo que vocês estejam no aulão. Então, espero vocês nesse aulão, dia 31 de outubro, às 19h30, vai ser pelo Zoom. Manda um direct, manda uma mensagem, entra em contato com a gente, que eu tenho certeza. Só manda assim, oi, aulão, se precisar. Tem gente que às vezes não quer ficar escrevendo demais. Só aulão tá bom, não precisa nem do oi. Pronto, aulão. E aí a gente manda para vocês. E novamente, Carol, muito, muito, muito obrigada. Eu vou esperar a live sobre fé. Porque uma coisa que eu tenho reforçado com até clientes mesmo essa semana e na semana passada é que muitas vezes não é sobre falta de fé, é falta de memória. Muitas vezes a gente esquece de quantas coisas lindas já aconteceram na nossa vida ou quantas coisas estão acontecendo. Sim. Então, que a gente tenha mais memória, porque isso vai nos ajudar a lembrar quantos milagres a gente já viveu e está vivendo. E eu quero a sua live, a sua aula, não sei como você vai fazer, que você vai... Seu depoimento, que seja. Eu falo demais sobre esse assunto, né? Eu sou apaixonada, eu vivencio isso, eu vejo como é modificador. E nada que eu acabo recebendo, eu consigo enxergar que não seja por esses olhos. Tudo que eu recebo, eu coloco como estava escrito. Isso aí era um propósito, que é um caminho que eu tenho que viver, que Deus que me indicou, Deus que me trouxe. Sim. Eu falo que a Karine e o Vitor foram colocados no meu caminho por Deus, como a Débora também, e várias pessoas que passaram por aqui, a Gi também, são pessoas que foram me dadas de presente por Deus e que eu honro muito a vida de vocês. Honro muito tudo o que vocês
trazem de modificação para mim. Aliás, vocês são, vamos dizer assim, o gatilho, né? O gatilho da ação. Né? Várias coisas aconteceram porque vocês deram o gatilho, vocês deram aquele empurrão. Saiba que você também nos alimenta com essa vontade de agir, de entregar cada vez mais. E finalizo aqui com aquela frase, né? Que a gente saiba e consiga fazer tudo que a gente faça tudo como se dependesse da gente. Como é que é? Faça tudo como se dependesse de você, mas acredite que tudo depende de Deus. Gente, fugiu essa frase. Vocês lembram dessa? Não lembro a frase, mas é esse sentido. Faça a sua parte como se tudo dependesse de você, mas lembre-se que nada depende de você. Tudo depende de Deus. E se agir com consciência, né? É essa entrega incondicional que a gente pode realmente fazer. Hã? A frase é: ore como se tudo dependesse de Deus, trabalhe como se tudo dependesse de você. Isso. Então que a gente entre em ação como se tudo dependesse da gente, mas que a gente entregue para Deus como se tudo dependesse dele, porque tudo depende dele. Então, aí, deixo mais uma aí também. E aprenda, isso é uma lição de vida. Que enxergue as dificuldades não como dificuldades, mas como um aprendizado. Como situações que você tinha que passar para você ter a sua melhor versão. Para você, a melhora é diária. As dificuldades estão aí para te mostrar um caminho melhor. Nada é por acaso. Nada é para te punir, né? Nada é para te tudo é fortaleza. Machucar. É tudo para nos favorecer e nos fortalecer. Tudo então, fortaleza. Ficamos aqui com essas reflexões de fé. A mentoria não é sobre fé, mas ao mesmo tempo é também. Eu falei que ia dar uns spoilers, né, da nossa mentoria de novidades, Carol. Esse ano estou trazendo ativações energéticas para a mentoria. Então, além de ter toda a prática, de ter todo o conhecimento, o conteúdo, vem também a parte energética. É um chamado meu, você já me conhece desse lado, porque a gente trabalha esse âmbito individual, mas esse ano também vão ter as ativações energéticas. E vai ser um trem de doido, vai ser um trem. Eu vou ver muita gente dormindo nessa live, eu vou ver muita gente dormindo nesse aulão. Eita, nós, isso aí. Vai ter muita gente copiando, comentando coisas boas, e vai ser assim, ó, lá não vai ter reclamação, não vai ter nada, só vai ter o quê? Perguntas. A gente sempre perguntando, fazendo perguntas, afirmações o tempo todo, né? Para poder criar possibilidades. Porque quanto mais a gente se abre para as perguntas, mais possibilidades a gente cria. E eu não trabalho só no âmbito individual, né? Então, o que eu puder trazer isso sempre para os grupos, né? Eu trabalho as formações desde 2018, 2019, se eu não me engano. E sou chata mesmo, porque eu falo disso o tempo todo. Então, que a gente faça mais perguntas. Depois, Carol, depois eu acho que eu vou fazer uma live só de afirmações. Acabou de ver esse site, eu vou fazer só sobre isso. Um beijo. Gente, é difícil responder as perguntas. Não é para responder, uai. Informação não é para responder, lindona. Não, mas eu estava falando, eu acho difícil responder as perguntas. Não, calma, as perguntas da mentoria ou as afirmações? Não, as perguntas da mentoria. Desculpa, então calma. Não. As perguntas da mentoria são das atividades. É porque são desafios para a gente trazer de dentro, né? Então, vai ser um verdadeiro pariu. Tudo aquilo que você não olha, né? Tudo aquilo que você está fingindo que não vê. E vocês acham que só vocês passam por isso, né? Eu invito aqui, ó, a mentoria, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Aqui é assim. Tá batendo lá, tá batendo cá também. A gente vive com você essa mentoria. De verdade. Então, mas é o que eu falo. A terapeuta ou o coaching também tem que fazer muita terapia, porque a gente fica enlouquecido. Eu faço. Totalmente. Eu tenho 4, meu filho. Eu tenho 4. Eu tenho terapeuta, eu tenho coach, eu tenho terapeuta energética, eu tenho uma que me Freudiana, não é aquela outra só que você fala, não é freudiana, ela é junguiana. Psicanalista junguiana. Sim, faço há mais de 13 anos. Eu falo que o que eu trago para as pessoas, o que eu, entre essas, prego, eu realmente faço.
Sim. né? Então eu não me coloco nesse papel de sou a bambambam, já alcancei, já sou a melhor do mundo. Não sou a melhor do mundo. Estou aqui aprendendo e o pouco que a gente vai aprendendo, a Somos gente vai eternos compartilhando. aprendizes. Eternos aprendizes, exatamente. Então, que a gente possa aprender com vocês. E, de fato, a gente aprende muito com vocês. E a terapia, não a terapia necessariamente, mas o autoconhecimento é o caminho, né? Autoconhecimento também é um ato de fé, é um ato espiritual. Porque quanto mais você se conhece, mais você se conecta com sua verdadeira essência, com a sua verdadeira identidade. E aí você traz para esse mundo o quê? Um resultado disso. Então, bora nos conhecer ainda mais, bora trazer isso para a prática e vai ser Ativar leve, 2024. vai ser lindo. Oi? Ativar 2024. Ativando 2024. Sabe por que a gente põe no gerúndio? Fica parecendo gerundismo, né? É porque a gente fala assim, é para fazer mesmo, tá ativando, né? Ativar para lá no futuro, vou ativar, não. É ativando, é fazendo agora. É pondo a mão na massa, é fazendo acontecer. Então, é ativando 2024, igual invertendo, que nós invertemos mesmo. Quem entrou, viu. Então, ó, um beijo, pessoal. Um beijo, Carol. Um beijo, Vitor. Até mais, gente. Ai, gente, tira uma foto aí. Quem tá aqui? Deixa eu pedir para tirar uma foto nossa. Peraí. A Gi tá aqui. Gi, você tá aí? Tira um print nosso aqui. Vai, faz assim, todo mundo. Deixa eu tirar. Ai, meu Deus, eu apertei alguma coisa aqui. Tirei. Jesus. Eu tirei, só não sei se ficou bom. 1, 2, 3, vou tirar. Ixi, Carol caiu. Ai, meu Deus, será que desligou a live? Não.